Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema super importante e que gera muitas dúvidas: as sanções administrativas nos contratos com o governo. É um universo bem amplo, que passa por várias leis, inclusive a LAI, a Lei de Acesso à Informação. Mas, nesta nossa análise, vamos focar no que diz a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133. Vamos desvendar juntos como isso funciona. E ó, antes da gente mergulhar de cabeça nesse assunto, aquele lembrete que ajuda demais ao nosso trabalho. Se este conteúdo agrega valor, não esquece de curtir, seguir o canal e, claro, compartilhar com quem também se interessa pelo tema. Esse apoio é fundamental. Para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas não é. O que acontece quando uma empresa que tem um contrato com o governo simplesmente não cumpre o combinado? Pois é, a resposta vai muito além de um ela é punida. O processo para chegar nessa punição é cheio de detalhes e é isso que a gente vai ver agora. Tá, mas para a gente entender como as sanções funcionam, primeiro a gente precisa dar um passo para trás. De onde vem esse poder que o governo tem de aplicar uma penalidade? Por que a administração pública tem essas ferramentas que uma empresa privada, num contrato comum, não teria? A resposta está lá na base do direito administrativo. A grande chave para entender isso é o tal do regime jurídico administrativo. Pensa numa balança, como essa da imagem. De um lado, o governo tem poderes especiais, que a gente chama de prerrogativas. Mas, do outro lado, para equilibrar, ele também tem uma série de deveres e limitações muito rígidas, as sujeições. É um jogo de equilíbrio. E o que justifica essas prerrogativas, esses poderes especiais? É este princípio aqui, a supremacia do interesse público. A ideia é bem simples, na verdade. O que é bom para todo mundo, para a sociedade, vem antes do que é bom para uma única empresa. É por isso que o Estado pode e deve ser mais duro para garantir que o dinheiro dos impostos vire um hospital de verdade e não um projeto abandonado. E olha só que interessante. Segundo o Tribunal de Contas da União, as sanções não servem só para castigar. Elas têm uma dupla finalidade. Ao mesmo tempo que elas são educativas, para mandar um recado claro de que certas coisas não são aceitáveis, elas também são repressivas, para impedir um prejuízo maior para todo mundo. É uma mistura de prevenção com correção. Ok, então a gente já entendeu que o governo pode sancionar. Mas calma lá, não é bagunça não. Esse poder não é um cheque em branco. Existem princípios muito claros que guiam todo o processo para garantir que ele seja justo. Não é uma decisão tirada da cartola, mas sim um procedimento bem amarrado. E essa citação aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. A aplicação de qualquer sanção precisa se apoiar em dois pilares: razoabilidade e proporcionalidade. O que isso quer dizer na prática? Que a punição tem que fazer sentido, ser necessária e, principalmente, ser equilibrada. Nem forte demais, nem fraca demais. Tem que ser na medida certa do problema. Agora, um ponto que causa uma confusão danada e que a gente precisa deixar bem claro. Sanção não é a mesma coisa que um ajuste no pagamento por causa do desempenho. Uma coisa é o contrato prever um desconto se a empresa não atingir uma meta, isso é um acordo de nível de serviço. Outra coisa bem diferente é a sanção, que é uma punição de verdade por uma infração, por um erro grave. Entender esses detalhes faz toda a diferença para quem trabalha com contratos públicos, seja no governo ou na iniciativa privada. É uma informação muito valiosa. E se essa nossa conversa está ajudando a clarear as coisas, imagina o quanto pode ser útil para mais gente da área. Compartilhar esta análise é um jeito excelente de ajudar o debate a crescer e, claro, de dar aquela força para o nosso canal. Beleza, já vimos a teoria. Mas e na prática? Como tudo isso funciona no mundo real? É o que a gente vai ver agora. Vamos passar rapidinho pelo processo formal e depois mergulhar num estudo de caso para ver todas essas peças se encaixando. De um jeito bem resumido, o processo todo segue essas 4 etapas que estão aí na tela. Tudo começa com a instauração, que é o pontapé inicial. Logo depois, e isso é fundamental, vem a fase de defesa, que garante que a empresa possa se explicar. Daí vem a instrução, que é quando se juntam as provas, e por fim, a decisão final da autoridade responsável. E para isso tudo ganhar vida, nada melhor do que um caso real. Essa frase aí já coloca a gente bem no meio do furacão. Uma obra importante, parada, com dinheiro público que já foi pago. É o cenário perfeito para a gente entender como uma sanção é aplicada na prática. Então, vamos aos fatos. O contrato era para construir um hospital. Uma auditoria pegou um problema sério. O orçamento estava 30% acima dos preços de referência. A administração pública pediu para corrigir, a empresa bateu o pé, disse que não ia mudar nada e, para piorar, simplesmente parou a obra. E não para por aí.
ainda atrapalhou as investigações e perdeu o prazo para apresentar a defesa. Um prato cheio para dar problema, né? Bom, com um cenário desses, fica claro que uma multa vem por aí. Mas como se define o valor? É um chute? Claro que não. Existe uma metodologia, um cálculo bem técnico para isso, que tem um nome específico: dosimetria da sanção. E essa tabela mostra direitinho como funciona essa balança. De um lado, a gente tem os fatores que pioram a situação da empresa e fazem a multa subir, como agir de má-fé ou atrapalhar a apuração. Do outro lado, tem o que pode aliviar a barra, os atenuantes, como ser a primeira vez que comete uma infração ou tentar consertar o erro. É um cálculo para buscar justiça. E para não ficar só na teoria, olha esse exemplo prático de cálculo. Em um modelo que usa pontos, vamos supor que o máximo seja 25. Se, na análise do caso, a empresa somar 9 pontos entre coisas que agravam e atenuam, a conta da proporcionalidade pode levar a uma multa de 10,8% do valor total do contrato. Isso transforma uma decisão que poderia ser subjetiva em algo técnico e transparente. Estamos chegando no final da nossa análise. Então, vamos organizar as ideias e amarrar os pontos mais importantes de tudo que a gente conversou, para que a informação fique bem consolidada. Então, o que é essencial levar daqui? Primeiro, o poder de punir do Estado não é um poder qualquer. Ele existe para proteger o que é de todo mundo. Segundo, esse poder tem limites, e os nomes deles são razoabilidade e proporcionalidade. Terceiro, e muito importante, ninguém é punido sem ter a chance de se defender. E por último, o valor da multa não é aleatório, ele segue critérios técnicos. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. É claro que as sanções precisam ser rigorosas, mas se forem aplicadas de forma desproporcional, elas podem acabar assustando empresas sérias que ficam com medo de participar de licitações. Então a grande questão que fica é: qual é o ponto de equilíbrio perfeito entre punir quem erra e ao mesmo tempo manter um ambiente de negócios atrativo e saudável com o setor público? E é com essa reflexão que a gente encerra. Pessoal, muito obrigada pela companhia e pela atenção até aqui. Se essa análise foi útil e trouxe novas perspectivas, não deixe de seguir o Direito Cast lá no Spotify para não perder nenhum conteúdo. E de verdade, deixar o like aqui é um gesto simples, mas que faz uma diferença enorme para que o nosso trabalho alcance mais gente. E para quem prefere o formato em vídeo, a gente também está no YouTube e no TikTok. É só procurar por Direito Cast. A gente se vê na próxima.